Bom dia, meninos do 7º ano, estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje a gente está aqui para falar sobre multiplicação e divisão de racionais, que vocês já conhecem, é uma matéria que vocês já sabem, é aquilo que eu falei. Agora a gente estudou números negativos, então você vai estudar tudo que vocês já estudaram, só que agora com números negativos. Vamos lá então? O jeito de fazer, gente, é o mesmo. Pera aí, gente, perdi meu giz. O jeito de fazer é o mesmo, você só tem que lembrar de fazer regrinha de sinal. Então, relembrando, como que eu faço uma multiplicação de fração? Eu faço assim, ó, o numerador vezes o numerador, o denominador vezes o denominador. Gente, o sinal que está na frente da fração é da fração inteira, tá? Quando o sinal está na frente da fração, esse sinal é da fração inteira. Então, eu faço, ó, mais com mais é mais. 2 vezes 4 são 8. 3 vezes 5 são 15. Pronto. Gente, a multiplicação é a operação mais fácil para você fazer com fração e número decimal. Vamos lá. De novo, ó, menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 11, 77. Menos com menos, mais. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Tá vendo, gente? É muito fácil, muito tranquilo de fazer. Outro exemplo, mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Vocês vão fazer uma atividade que pede para você simplificar sempre que for possível. Então, 12 e 10, dá para eu simplificar por 2. 12 dividido para 2 são 6. 10 dividido para 2 são 5. Pronto, a gente está simplificado. Então, a fração é só isso. Multiplicação de frações, anota aí. Numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Não tem erro. Agora, o número decimal. Também não é difícil, é super fácil. Vamos lá. Primeiro, você pode analisar o sinal. Menos com menos vai dar mais. Pronto. Agora que você já analisou o sinal, você vai fazer do jeito que se faz multiplicação de decimal mesmo. Ó, como que eu faço a multiplicação de decimal? Primeira coisa, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Não preciso. Eu vou montar e vou multiplicar os números como se eles não tivessem vírgula. Eu vou multiplicar normalmente. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6. Como que foi? 7. 3 vezes 3, 9. Vou passar para o número 1. Lembrando que eu tenho que pular uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somando esses números. Aí, agora que vem o pulo do gato. O que a gente faz? Agora eu tenho que analisar a vírgula. Como que eu coloco a vírgula no resultado? Eu vou contar quantas casas decimais tem o número que eu multipliquei, os números. Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho 1 casa decimal. 2 mais 1, 3. Então eu tenho um total de 1, 2, 3 casas decimais. Eu venho aqui embaixo, 1, 2, 3 casas decimais. Então o resultado é 4 inteiro, 225 milésimos. Ok? Gente, muito fácil, muito tranquilo. Esse exemplo aqui, ó, vou analisar o sinal primeiro. Quando não tem nada na frente, é porque é mais. Mais vezes menos, menos. Agora eu vou fazer 3,7 vezes 5. 5 vezes 7, 35 vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que foi 18. Uma casa decimal. O 5 não tem casa decimal, então fica uma casa decimal. Então, na verdade, menos 18 inteiros e 5 décimos. Ok, galera? Muito fácil, muito tranquilo, não dá para se perder. É a mesma história que a gente estudou no ano passado, tá bom? Agora a gente vai... Gente, só lembra de uma coisa. Se você for multiplicar fração e número decimal junto, ou você transforma tudo em fração, ou você transforma tudo em decimal. Não dá para você fazer uma multiplicação de fração e decimal ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma fração e um número decimal, ou transforma tudo em fração, ou transforma tudo em decimal, tá bom? Para você fazer as operações. E se você tem um número inteiro multiplicando uma fração, por exemplo, 3 vezes 5 oitavos. Quando não tem nada embaixo do número é porque tem 1. Aí você coloca 1 embaixo e faz 3 vezes
vezes 8, 8. Tá bom? Se tiver número misto, você tem que transformar o número misto em fração. E lembra, operação com fração, você faz tudo em fração. Operação com decimal, você faz tudo em decimal. Não tem como fazer fração e decimal junto. Ou transforma tudo em decimal, ou transforma tudo em fração. Já volto pra gente falar sobre divisão agora. Voltei, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisão com números racionais. Então, divisão de frações, divisão de número decimal. Vocês também já estudaram, é uma matéria que vocês já conhecem. Vamos revisar. Gente, como que eu faço a divisão de fração? Anota aí, divisão de frações. Eu tenho duas frações, ó, a primeira e a segunda. Eu vou repetir a primeira fração. A primeira fração eu coloco ela do mesmo jeito. Troco o sinal para multiplicação, era divisão, coloquei multiplicação. E eu vou inverter a segunda. O que é inverter? O 4 vem para cima, o 5 vem para baixo. Agora eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Que daria para simplificar e daria 6 quintos. Tá? Gente, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O inverso é exatamente isso que eu fiz. É você inverter o numerador e o denominador. Então, o inverso de 2/3 vai ser 3/2. O inverso de 1/4 vai ser 4/1. Tá bom? Então, divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá. Agora eu tenho um jogo de sinal, né? Eu vou deixar os sinais e vou fazer só no final. Então, ó, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? O 3 vem para cima, o 2 vem para baixo. O sinal continua o mesmo. Pronto, agora eu faço joguinho de sinal. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 2, 16, que também daria para simplificar, daria menos 3/8. De novo, vou repetir a primeira, divisão de fração. Como que eu faço? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso? É trocar o numerador e denominador de lugar. O 3 vem para cima, o 5 vem para baixo. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Aqui, olha só. Como que eu faço, então? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quando você for fazer o inverso de um número que não tem número embaixo, você sabe que quando o número não tem denominador é porque é 1. Então, o inverso vai ser o quê? 1 vem para cima, o 3 vem para baixo. Então, vai ser 1/3 e o sinal continua positivo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 12. Que dá para simplificar. Ok? 5 vezes 3, 12 é ótimo, né, gente? 5 vezes 3, 15. Ai, minha professora tá louca. Então, 4 15avos, ok? Agora a gente vai fazer as divisões de número decimal. Como que eu faço divisão de número decimal? Olha só. 2 números para eu dividir. Vou deixar para colocar o sinal só no resultado. Primeiro passo. Você vai montar a sua divisão, né, gente? Então, 0,16 dividido para 0,4. Assim. O que você vai fazer? Você vai esquecer zero. Você vai primeiro igualar o número de casas decimais. Observa que aqui tem 2. Deixa eu fazer isso em cima, isso é mais fácil. Olha só. Primeira coisa, você vai igualar o número de casas decimais. Observa que aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho 1. Então, eu vou fazer aqui, ficar com 2 casas decimais igual essa. Eu sempre vou fazer eles ficarem com o mesmo número de casas decimais, mas com o número de maior. Ó. Aqui tem 2 casas decimais, então aqui também vai ter que ter 2. 2, então aqui também 2. Ó. O que eu faço? Eu acrescento um 0, porque aí os 2 ficam com 2 casas decimais. E agora? Agora você esquece 0 à esquerda e vírgula.
esquece zero à esquerda e vírgula. E agora eu faço a divisão normal. 16 para 40. Não dá para dividir. 0,0. 160 dividido para 40 dá 4. Dá 160 nada. Então o resultado, ó, menos com mais, vou colocar aqui em cima. Menos 0,4. Então, primeiro passo. Igual o número de casas decimais acrescentando zero. Segundo passo, esquece zero à esquerda e vírgula. Terceiro passo, faz a divisão normalmente. De novo, ó, que eu tenho 1,44 dividido para 0,002. Vamos lá. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2. Vou colocar mais um zero aqui, para aí os dois vão ficar com 3 casas decimais. Agora, eu esqueço zero à esquerda e vírgula. Então, eu vou pagar, ó, todos que são zero à esquerda e tudo que é vírgula. Pronto. Agora, eu vou fazer minha divisão normal. 14 dividido para 2 é 7. 7 vezes 2, 14. Me chega em 14, não falta nada. Abaixo 4. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 2, para chegar em 4, não falta nada. Esse zero que sobrou, eu coloco aqui. Então, essa divisão, ó, menos com menos mais. O resultado, tá, gente? Menos com menos mais. 720. Professora, mas não deu número decimal. É porque não é obrigatório dar número decimal, tá, gente? Quando você faz aquela regrinha de igualar o número de casas decimais e depois esquecer zero à esquerda e depois esquecer vírgula, não quer dizer que vai dar número decimal embaixo, não. Você não precisa acrescentar vírgula, não precisa fazer mais nada. O resultado que der é aquele mesmo. Quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. Esse símbolo, ele indica divisão. Então, quando você tem duas frações assim, quer dizer a primeira fração dividida pela segunda fração, tá? Só é uma forma diferente de escrever. É só uma forma diferente. Você pode ver isso aqui. Eu vou até passar a atividade assim. Aí como que faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, do mesmo jeito. Tá bom? Não tem erro. Gente, para a casa de vocês. Vamos lá. Para casa. Gente, presta atenção que não são todas as letras. Página 83, número 29, letras A, E, I e L. Página 86, número 37, letras A, G, H e J. Então, número 29, A, E, I, L. Número 37, A, G, H, J. E página 87, número 38. Gente, hoje a gente estudou a apostila, tá? Das páginas 80 para 87. Então, vamos lá. E número 38 também é para ser feito. Ponto extra para vocês. Ponto extra. Página 84, número 31 e 33 vale ponto extra. Ponto extra só vale para quem fizer as outras atividades, tá, galera? Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Tchau.